Boa noite, bem-vindos ao primeiro PCM 2022. Boa noite, Luís. Feliz ano novo. Para ti também. Muito obrigada. O que é que vamos fazer este ano diferente? Eu vou fazer coisas interessantes. Já começaste a falhar as resoluções de ano novo? Só vamos no dia 3? Não. Quantas vezes já foste caminhar? Nenhuma. Quantos quilos já perdeste? Nenhum. Quantos não sei. Perder quilos normalmente acontece sem eu fazer nada, portanto... Quantos quilos? Olha. Estás a ver? Quantos livros já leste? Ainda não tive tempo. Quantos livros do Daniel Carvalho já leste? 1. Boa. Ainda assim é mau, Daniel. Porque tu já vais com 4. Sim. Daniel é o nosso primeiro convidado de 2022. E é de Santa Marta Penaguião. Primeiro convidado de 2022. Isto diz tanto sobre Santa Marta Penaguião. Diz tudo. Diz? Pois já aumentei um bocadinho o volume, foi sem querer, desculpa. Pronto. Daniel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado por te aceitares esse desafio interessantíssimo de seres o primeiro de 2022. Acredita que é uma honra única. Não se vai voltar a repetir. Tenho a certeza disso e, antes de mais, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar na vossa tão saudosa companhia nesta fantástica noite. Nós aqui agradecemos. Aliás, porquê que está cá o Daniel hoje? Falta-nos só dizer essa parte. Realmente é uma boa questão, não faço a mínima ideia. Porquê que está cá o Daniel? Não sei, mas olha, tem qualquer coisa a ver com o CSI. Não? Nem sabes o que isso é. Sei. É? Sim. E também onde é que eu ia tem chegar? qualquer coisa a ver com os jogos, tem qualquer coisa a ver com... O Daniel tem muita coisa para contar. Com os livros. Exatamente. E é exatamente isso que vamos ouvir já a seguir. Venha connosco. Daniel Carvalho, oriundo de Santa Marta Penaguião, é licenciado em Criminologia, mas foi através da escrita que se destacou com a trilogia Perdição e Redenção e mais recentemente com o livro Crónicas de um Desempregado, episódios incríveis de insucesso. É revisor, tradutor e coordenador de projeto na editorial Divergência e membro da Elemento, Associação Lúdico-Pedagógica. Diz que a escrita e a criação são as suas maiores paixões e que não há nada melhor que trabalhar a imaginação. Bem-vindo! É assim Muito mesmo? obrigado. Sim. Quando é que começou o teu gosto pela escrita? O gosto surgiu essencialmente e com um pouco mais de certeza aos 16 anos, quando estava no secundário, na Régua, na Araújo Correia, por grande influência do meu professor português na altura, o professor Paulo Guedes, que tinha uma forma bastante peculiar de começar as aulas. Naquele momento de quebra-gelo, eu perguntava sempre duas coisas: que livros é que estávamos a ler e o que é que nós andávamos a escrever. E no que a mim dizia respeito, eu que já tinha tentado escrever coisas previamente, mas que rapidamente foram para a gaveta ou simplesmente não viram a luz do dia, ele, por alguma razão, foi puxando para mim, foi-me colocando questões, talvez pela minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de me destacar no contexto de turma. E eu dei por mim a dizer: professor, eu não escrevo porque não me sinto à vontade com aquilo que as pessoas possam pensar da minha forma de pensar. E ele disse: deixa isso e escreve. E os meus primeiros textos foram essencialmente frases soltas, com uma conotação pseudo-filosófica. Depois passaram para textos de reflexão e, a partir daí, passando para histórias com princípio, meio e fim, livros, poesia, composição musical, epopeias e o resto é história. E depois desta trilogia, tu, quando começaste a escrever a Perdição e Redenção, deste uma de J.K. Rowling e já sabias que ias escrever 3 livros, ou surgiu depois à medida que ias escrevendo o primeiro? Enquanto a história se formava e se ia materializando no papel, eu já tinha uma ideia do grande plano geral das coisas. E eu estava convicto de que iam ser 4 livros. 4? Sim. Ainda falta um. Não. Aquilo que aconteceu foi com o passar dos anos. Quando dei por mim a escrever o terceiro,
E eu terminei e fiquei com a sensação de que o livro era demasiado pequeno. Não parece, visto daqui. Sim, porque aquilo que eu acabei por fazer foi juntar o terceiro com aquilo que seria o quarto. Ok. E aquilo que acabamos por ter no terceiro livro é um livro com muitas coisas a acontecer, com vários clímaxes na história, mas é muito mais satisfatório do que depois ler um quarto livro que por si só também ia ser pequeno e não me iria sentir bem em basicamente oferecer um DLC para uma expansão para o pessoal saber como é que a história vai acabar. Daniel, só para nós tentarmos contextualizar isto, estavas a falar de como é que surgiu o teu gosto pela escrita. Quando é que surge a ideia de fazer estes livros? É mais ou menos nessa altura? É mais tarde? Precisamente nessa altura. Nessa altura. Sim. Foi aí que começaste a idealizar... Sim. Aliás, a ideia já vinha atrás, porque eu no nono ano eu estava com a ideia de que vou fazer um videojogo. Vou fazer um videojogo, já tinha uma ideia, arranjei um software para começar a trabalhar algumas questões de modelagem 3D, programação, descobri que não percebi nada daquilo e arrumei a ideia. Temporariamente, mas já lá vamos. Sim, já lá vamos. E então, quando surgiu a escrita e lembrado-me de que aquela ideia já existia, então e se pegarmos nisto e vemos até onde é que isto pode ir? E pronto. Muito bem. Tu escreveste outro livro recentemente, que é Crónicas de um Desempregado, episódios incríveis de insucesso, onde dás a conhecer o teu percurso e falas da tua experiência profissional. Quando é que a criminologia se torna uma opção de licenciatura? Torna-se no 11º ano, quando se começa a pensar nessa questão de o que é que nós queremos seguir quando vamos para a universidade. Eu estava indeciso entre duas vertentes, ou biologia, porque por causa da média, não era nada por aí além, e psicologia, porque é algo do qual eu gosto bastante, do qual me interesso bastante, mas não vou muito à bola com a forma como a psicologia é encarada e lecionada por toda uma série de razões. Até porque nem toda a vertente da psicologia me fascina. O mesmo não se aplica na componente criminal da coisa, a componente das patologias e do conceito de... No momento temos uma pessoa que é um cidadão exemplar, e depois há um momento de ruptura, algo que acontece e passamos a ter um delinquente ou um criminoso. E perceber esse fenómeno, perceber a origem desse conflito, desse comportamento, é algo que me apaixona verdadeiramente. E foi daí que, quando me apresentaram que, olha, existe uma coisa chamada criminologia que é para ser do teu interesse, tipo, o curso tem a tua cara. Pois tem. Pois é, mas depois o curso não é reconhecido, não é? Infelizmente não é caso único, o meu também. Pois. O que é que tens a dizer sobre isto? Tenho a dizer que não faço a mínima ideia como é que o curso é lecionado, como é que há pessoas que estão a licenciar, quando na verdade não há qualquer tipo de saída profissional. Ou pelo menos não havia na altura em que me licenciei. E recentemente se uma lei que vem a retificar essa questão, mas é mais uma lei, como tantas outras, que é movida por boas intenções, mas com fraca praticalidade. Só para ver se a gente percebe, nós temos um curso que é dado em escolas públicas também. Sim. Não sei se haverá privadas também, mas pronto, sim, escolas sim. públicas. Há investimento do Estado neste curso, sim, mas depois abrem concursos para a PJ e não há criminologia na lista. Sim, e ainda recentemente para a Polícia Científica, para a Polícia Científica, exato. Contemplaram toda uma série de licenciaturas, como ciências forenses e as físicas e as químicas, mas esqueceram-se da criminologia. Sim, eu na altura acho que até a minha dava, a Engenharia Civil, bastava ser licenciado. E é estranho como é que isto não acontece. Como é que tu achas? Mas há uma série de cursos, eu acho que as pessoas não têm bem noção do que é que nós estamos a falar. Porque há uma série de licenciaturas em que isto acontece. Sim. Não, e não são licenciaturas marginais. E não são licenciaturas relevantes. quaisquer. Acontece na gerontologia, na reabilitação psicomotora. Isso não existe. Pura e simplesmente. Então, mas, Daniel, porquê que achas que há um Estado a gastar dinheiro numa licenciatura, um investimento, não é? Porque gasta-se dinheiro a dar essas opções às pessoas e depois esquece que ela existe. Onde é que achas que está o problema? O problema, eu atrevo-me a dizer que está na própria mentalidade de quem se lembra de fazer estas coisas. Porque eu sou suspeito e, francamente, a minha opinião é a criminologia não é devidamente reconhecida porque não convém.
porque atendendo ao tipo de... Lá está, nós olhamos para os jornais, olhamos para os telejornais e aquilo que nós vemos em grande abundância é crime. Pois. Sejam violações, sejam assaltos, sejam roubos, seja corrupção, branqueamento de capitais, isto está sempre na berra. Agora, coloca-se a questão, se temos pessoas que estão a ser formadas do seu próprio bolso, porque é que vamos dar preferência a GNRs, EPSPs e dar-lhes formação com o dinheiro dos contribuintes? E é uma formação que irá, em teoria, estar um pouco afastada daquilo que um criminólogo consegue fazer. Corrijo-me se eu estiver enganado. Nós houve uma fase aqui há uns anos atrás que andava tudo doido com aquelas séries do CSI. O que estamos a falar é aquelas pessoas que não são necessariamente membros das forças policiais, são pessoas, são civis, que acabam por ter depois formação também para poder usar as armas, essas coisas, mas na verdade são cientistas que estão ali a trabalhar de várias áreas. Portanto, é disso que estamos a falar. Que nós cá não temos. Exatamente. É preferível pegarmos em agentes que estão formados para outra coisa qualquer, para fazer proteção, dar-lhes alguma formação que nunca é igual a de um curso superior e pô-los a fazer... É este o problema. Sim, por alguma razão, essa segunda opção é mais rentável. Não sei como, nem porquê. Mas é o que acontece, é o que se verifica. Porque se calhar os agentes entram com qualificações mais baixas e ficam sujeitos a salários mais baixos. Será esse o problema? Não digo que não. E isso leva à próxima pergunta que aqui está. O facto de tu não teres, tu e as outras pessoas, os teus colegas que tiram esse curso, não terem saídas reconhecidas, ou portanto o curso não ser reconhecido, não te dar acesso a uma profissão, faz com que se aceitem às vezes outro tipo de empregos, que se calhar é o que está no que motiva... Basicamente, sim. Ok. Propostas inadequadas, baixos salários, por exemplo. Sim, baixos salários, condições de precariedade. Usando a gíria palpa toda a obra, e a predominância de uma expressão que eu aprendi a detestar, que é melhor que nada. Bom, Daniel, tu no livro, eu confesso que não li, tive só um resumo, ainda não tive tempo de ler, porque só... Alguém se apoderou do livro. Sim, alguém se apoderou dele, portanto a Ana fez-me só um resumo da versão de bolso, se bem que eu já percebi que é uma coisa, é um livro que se lê muito bem e de fácil leitura, já enquanto estávamos aqui já li aqui 2 ou 3 capítulos. Falas sobre o teu desespero na busca de emprego e também às vezes em alguns pensamentos suicidas. Correto. Tu sentiste isto ou quiseste retratar aquilo que achas que em casos mais desesperados as pessoas possam sentir quando se vê numa situação semelhante? Isto foi algo que tu sentiste mesmo? Sim, foi algo que eu senti, foi algo que eu pensei. E conseguiste encontrar através do livro uma forma de ajudares e de mostrares aos outros, porque é importante mostrarmos isto aos outros. Sim. Sim, e para além disso também no fundo tens um alerta que é pensar não é mal de tudo, não é uma coisa má, porque tu consegues perceber que vais fazer falta aqui, enquanto houver este equilíbrio, está tudo certo, mas o problema é quando tu começas a fazer buscas de como fazer, de como levar a cabo o suicídio. Sim. Chegaste a esse ponto, primeiro? Cheguei a pensar, sim. A pensar quais que seriam os melhores métodos, por assim dizer, e lá está, as minhas valências a nível de licenciatura ajudam. Para não falar que, lá está, a escrita também ajuda bastante. Existe uma piada fantástica que os investigadores do FBI que estão constantemente a monitorizar os nossos browsers ficam sempre na dúvida quando procuram formas de matar ou de conceber explosivos, estão a lidar literalmente com criminosos ou com escritores. Portanto, os escritores estão na lista de conspiradores favoritos do FBI? Talvez. Ok. Mas depois também lanças o alerta de que quando vamos à procura disto é preciso pedir ajuda. Sim. E isso é a parte fundamental. Acho que nós precisamos de falar nisto... Agora mais que nunca. Por alguma razão a saúde mental continua a ser um tabu. E basta vermos sempre que uma celebridade morre por força de depressão, aquilo que predomina no discurso dos comuns mortais é ele tinha tudo, cheio de dinheiro, tinha uma mulher bonita, tinha filhos e foi por ter uma própria vida. Porquê? Porque tinha uma doença. Estamos a falar de uma patologia, estamos a falar de algo que incapacita e que, no que a depressão diz respeito e outras patologias, deturpar a nossa própria percepção daquilo que se passa à nossa volta e com nós próprios.
Nós consideramos que isto é um assunto importante e já não é a primeira vez que o referimos aqui e que falamos desta situação, não é? Daniel, qual é a tua idade? Tenho 28. Ok. Não, acho que é uma informação importante para pormos em perspectiva. Estamos aqui a falar de um caso particular, se calhar que acaba por ser exponenciado por ser um curso com as características que tem, não ser reconhecido, mas estamos a falar de algo que se calhar muita gente nessa faixa etária, às vezes até mais cedo, passa-lhes pela cabeça, porque estamos num país e numa sociedade onde é muito difícil nós conseguirmos, com estas idades, entre os 20 e os 30, olhar um bocadinho para a frente e conseguir montar uma vida. Sim. Portanto, e por isso é que a Ana disse, e muito bem, que é muito importante que falemos disto. Quando ficaste novamente sem emprego, porque houve aqui duas partes, e tu fazias e fazes parte de vários grupos, e que tu dizes que fizeram de tudo para te ajudar. Foram eles a tua rede de suporte? Não foram a única. Sim, sem dúvida. Nós não estamos sozinhos no estúdio. Mas no que aos grupos diz respeito, e refiro-me nomeadamente aos meus grupos de jogadores, acho que é um tema que vai aparecer Vamos na segunda parte. Sim. Eu tinha sessões de jogo regulares com os meus jogadores na altura de uma campanha que eu tinha de Dungeons and Dragons e outra de Vampire the Masquerade, e era esse o meu foco, porque eu por norma sou o mestre de jogo, sou eu que trato de preparar a narrativa, preparar a história, e eu dou o litro para garantir que os meus jogadores têm uma sessão super imersiva e que naquelas 2 horas em que nós estamos a jogar, todos à mesa se esquecem dos problemas da vida real e estão simplesmente ali focados naquilo que está a passar na nossa ficção, nas nossas cabeças. E era um dos meus pontos de refúgio, porque tudo muito bem que os dias eram horríveis, mas sempre que possível, nas horas mortas, eu pegava no meu bloco de notas, pegava numa caneta. Ok, próxima ação. Como é que as coisas acabaram na última? Ok, para onde é que isto pode ir? Olha, aconteceu isto, é capaz de ser interessante desenvolvermos essa questão. E ia mitigando. E correu tão bem como se pode ver. Ainda bem, porque estamos à espera dos outros livros todos a seguir, Daniel. Sim, há vários. Voltando outra vez um bocadinho aqui a estas crónicas de um desempregado, truques e dicas para excelentes chefes e péssimos líderes, que é o que mais temos neste país, dizes que, e tu próprio também dizes, há aqui experiências próprias. Sim. Nesta experiência de excelentes chefes e péssimos líderes. Ok, e o que é que achas que é preciso para que tenhamos cada vez melhores líderes, nem que sejam um bocadinho menos bons chefes? Essencialmente deixar de depender de egos. Reconhecer que quando estamos a falar de uma equipa, cada um tem as suas valências e cada um tem os seus pontos fracos. E que aquilo que é suposto acontecer é uma sinergia. E começar a dar valor quando as coisas correm bem e evitar apontar o dedo quando correm mal. E mais que isso, dar o exemplo. E não seguir a premissa de façam o que eu digo, não aquilo que eu faço. Ok. E uma coisa que muitos grandes chefes, muitos excelentes chefes esquecem é a questão de lidar com pessoas. E não com instrumentos, não com ferramentas. Porque ao final do dia as pessoas saem do seu local de trabalho e têm uma família. E sabe-se lá o estado emocional em que vão chegar porque o dia correu mal e o chefe foi incompreensível. Se bem que o chefe, quando tudo corre mal, ninguém pode chamar a razão. Ninguém pode advertir do que quer que seja, porque é o chefe. E o pessoal tem medo de represálias. Mas costuma haver sempre um peixe maior no aquário. Às vezes não há, não é? Sim, porque, convenhamos, independentemente do cargo, independentemente de hierarquia, somos todos humanos. Sim. Todos nós temos ar a entrar dos nossos pulmões, todos nós sangramos, caso sejamos cortados ou perfurados. Tenhamos um pouco mais de consciência da nossa mortalidade, do quão finitos nós somos, e aproveitemos simplesmente o melhor que podemos de cada um de nós. Era isso que ias dizer, não era? Não, eu resumi isso em ter humanidade. Sim.
Eu li, acho que foi hoje, quando estava a preparar a entrevista e a ler, li algures, ou chegou-me algures, que às vezes nas empresas há malta que se esquece que o melhor recurso que uma empresa tem é aquele que todos os dias às 6 da tarde se vai embora. Sim. E acho que se aplica aqui. De qualquer maneira, Ana, tu querias pegar numa outra parte do livro, não era? Sim, tu enfatizas muito a frase ajudem-se uns aos outros, sejam felizes. Diz isso no livro várias vezes. É isto que falta na nossa sociedade atual? Sim, porque falta empatia. Por lá estamos a falar de egos. O que interessa é aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu consigo fazer usando-te. Desculpa interromper-te. Força. Tu achas que isso tem a ver com objetivos? Sim. Com o facto de te colocarem objetivos, se calhar, demasiado... Não digo demasiado altos, mas objetivos pesados, digamos assim. Existe uma diferença entre colocar objetivos Sim, certo. e coagir-te a cumprir objetivos. Ok. Porque a parte dos objetivos é boa. E eu, como venho de um historial de videojogos e de jogos em geral, quando me metem objetivos, eu quero ter aquele visto ali. Eu quero subir de nível, eu quero conseguir. Agora, quando me tratam de coagir para cumprir objetivos com os quais eu se calhar não me identifico, a coisa torna-se um pouco mais complicada. E nós temos agora uma grande oportunidade com esta toda a situação da pandemia de nos ajudarmos uns aos outros, de sermos um bocadinho mais, como é que disseste, empáticos. E humanos. E se calhar perdemos um bocado outra vez o... Eu acho que só piorou, muito sinceramente. Houve aquela altura em que o pessoal achava que isto ia ser tudo muito bonito e que era para aprendermos alguma coisa, e eu acho precisamente que é o contrário. O pessoal tratou de conceber ajuntamentos, salvo seja, eventos para às 6 horas todos os dias bater palmas aos nossos médicos e enfermeiros, e depois esqueceram-se disso. Porque é assim que... Não, depois dizem que eles têm que ser resilientes, que ainda é melhor. Também, lá está, isso é um outro bom exemplo de desfia, não de liderança. Se olha um bocadinho mal, coitada. Se fosse só isso. Sim. Tens mais alguma pergunta? Tenho. Eu ia dizer que a pergunta seguinte, que era dentro da mesma linha que estávamos a falar, o que é que achas que cada um de nós pode fazer para melhorar na nossa comunidade, para além de sermos mais empáticos e mais humanos? O que é que achas que cada um dentro da sua pequena... Porque se pensarmos... ainda hoje ouvi esta frase, em 2 dias ouvi esta frase. Não há fronteiras. As fronteiras existem dentro da nossa cabeça. Portanto, nós somos compostos... O mundo é composto por várias comunidades e por pequenas comunidades. O que é que achas que nós podemos fazer nas nossas pequenas comunidades? Reconhecer as nossas falhas. E de onde é que elas vieram. E o que é que podemos fazer para as combater. Encontrar as pessoas certas para nos ajudarem e para nós as ajudarmos. Porque lá está, se nós nos vamos classificar como seres sociais, temos que nos comportar como tal. E isso implica trabalhar em conjunto. Saber ajudar, saber ser ajudado, saber reconhecer quem precisa de ajuda e saber reconhecer que, pessoal, eu não estou bem, preciso de ajuda com isto ou com aquilo, quem que me pode dar uma mão? E a partir do momento em que começamos a fazer esse exercício de nos olharmos ao espelho e ok, eu tenho este problema, eu tenho esta falha, eu não devia ter falado com o meu colega assim, se me tivessem respondido daquela maneira, será que eu iria lidar bem com isso? Se calhar se começarmos a ter este tipo de exercícios de introspeção, estaríamos a pelo menos dar um passo na direção certa. Pronto, o que foi? É exatamente isso. Aqui dizia caraças, tu não disseste essa parte. Não, porque no outro, há outra parte do livro em que não diz caraças. É? Pois era coisa dizer. Ok. E tem aí uma citação, acho que é aí, onde tens o dedo. Olha essa citação aí. Não! Vou guardar esta para o fim. Não sei se é mesmo. Não, esta foi quando ele foi à casa de banho. Essa pequenina. Não, acho que é essa pequenina. Vira para mim. Os lugares mais negros do inferno estão reservados para aqueles que mantêm a sua neutralidade em períodos de crise moral. Pois é. É uma grande frase, sim, senhora. Sim, senhora. Tempo agora para uma palavra sobre criminologia. Desconhecida. Uma palavra sobre jogos narrativos. Fantásticos. Uma palavra sobre escrita. Essencial. Uma palavra sobre suicídio.
uma realidade. Uma palavra sobre período crítico. Enfim, E agora, Se queres responder outra coisa. uma palavra para quem está desesperadamente à procura de emprego. força. E uma palavra para quem tem chefes e não líderes. Uma única palavra? Pode ser mais que Vá, uma, duas nós ou três. deixamos. Duas ou três. Por ser o primeiro programa do ano. Ok. Podes repetir, por favor? Posso, uma palavra para quem tem chefes e não líderes. Dá o exemplo. Esta, eu acho que não refiro à frente, mas ainda temos um bocadinho de tempo, não temos? Esta questão de desesperadamente à procura de emprego é que eu acho que devem de ler o livro, porque o Daniel teve uma forma muito peculiar pronto, quando ficou desempregado da segunda vez. Da segunda vez não, da primeira. A outra não conta, que era o primeiro emprego. Mas quando ficou desempregado arranjou uma forma muito peculiar de pedir trabalho. Pedir? Sim, sim. De conseguir trabalho, e eu achei original, e acho que devem de ler isto porque é rápido de ler e é bastante interessante. Crónicas de um desempregado, episódios incríveis de insucesso, truques e dicas para excelentes chefes e péssimos líderes. Onde é que podemos encontrar isto, Daniel? Na Amazon. Ok. Portanto, fica a dica para quem ainda não entregou as prendas de Natal e para quem quiser. É para os reis. E para quem fizer anos em janeiro. Há quem entrega prendas. Olha, Ainda para a Espanha. Isto faz anos, vais fazer anos, Luís. Sim. E eu venho a tempo dos teus anos. Sim, e o departamento da Amazon que eu recomendo para fazer encomenda é a Amazon espanhola. Pronto, então precisamente ainda vai a tempo dos reis, lá para os lados de Espanha. De qualquer maneira, é sempre uma boa altura para oferecer um livro e é como diz a Ana. O Luís faz anos em eu janeiro. vou levar isto hoje, fica já a saber. Não é meu. Ok. Bom. Então temos que mandar vir um. Temos que é para eu pôr na minha prateleira de livro 2021. Sim. Nós voltamos já a seguir e eu fui. Mas venha connosco porque ainda há muito para contar. Épico. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de volta para a segunda parte do PCM, o primeiro de 2022, um acontecimento raro e único. Este programa é exclusivo, não haverá mais nenhum primeiro em 2022. O Daniel é o nosso convidado, é um enorme prazer que esteja aqui connosco hoje. Daniel, qual é o sentido da vida? Não é essa a pergunta. Não, foi ele é que pediu a pergunta, então vamos ouvir. que lhe quiseres É dar. a última. Essa era a última? Ele foi ver. Checkmate. Mas responde já agora. Já respondi. O sentido da vida é aquilo que lhe quiseres dar. É verdade, é verdade. No teu livro contas que tiveste contacto com os jogos narrativos através da série Critical Role e foi aí que descobriste o potencial. O que é que são estes jogos narrativos para quem não conhece e quais são os benefícios? Um jogo narrativo, na minha forma de ver, não é nada mais que uma sessão de teatro de improviso à volta de uma mesa em que ocasionalmente se ralam dados. Portanto, nós estamos a falar daqueles jogos do tipo Dungeons and Dragons que se via na teoria do Big Bang. Sim. E que o Sheldon adorava jogar e adorava ganhar, não é? Porque ele nunca perdia. Correto. Portanto, e se fosse preciso matar a malta, matava-a toda. Sim, sim. É aquilo que na comunidade chamam um murder hobo. Okay. E lá está, não foi só a teoria do Big Bang que acabou por tornar o Dungeons and Dragons um pouco mais mainstream, mas também Stranger Things. Não sei se recordam do primeiro episódio da primeira temporada. Os miúdos estão na cave, à volta de uma mesa, com umas fatiotas ou com gorros de feiticeiro ou com capas, e estão ali a fazer uma narração. E vocês entravam na caverna e vocês veem o grande monstro de Demogorgon. Bum! E toda a gente, sei que e agora como vamos fazer isto? Tu há bocado estavas a dizer que costumas ser o mestre do jogo. Isso significa que és aquela pessoa que monta toda a narrativa sobre a qual o jogo... Sim. Portanto, e o facto de conseguires fazer vozes, já percebemos, e isso dá
certamente toda uma experiência interessante a quem joga contigo, ou não? Gosto de pensar que sim, e eu fico muito honrado quando tenho jogadores e pessoas que confidenciam comigo, que têm toda uma série de episódios, de sessões em mesas minhas em que me dão como exemplo daquilo que ia ser um bom mestre de jogo. Ok, boa. Tu nunca não estás a ver o que é, pois não? Estou a ver o que é, mas nunca... Mas aqui isto é mesmo giro. Eu não... Pá, eu gostava um dia de experimentar, nunca experimentei. Só mesmo tens lá vida para isso. Tenho. Não, tens? é preciso ali durante não sei quanto tempo costuma demorar, 1 hora, 2 horas, se calhar mais. As minhas sessões, por norma, não excedem as 2 horas. Ok. Porque é um momento em que tu entras, quando dás por ti, estás ali numa coisa completamente diferente. É uma história, porque o Daniel monta uma história e depois o jogo tem lá umas coisas que se articulam com a história que ele monta, ou melhor, é ao contrário. Não sei. É das duas maneiras. Sabes alguma coisa? Pareces um puto a contar-me uma história. Então, Sim, porque mas é o que isto é muito engraçado. Para mim. E o facto de ele ter esta capacidade que nós já vimos aqui de conseguir encarnar os personagens, portanto, estás a ver? Aquilo é muito engraçado lá. E nunca, pá, pronto, é daquelas cenas que um gajo não conhece. Olha, mas isto tem benefícios para ti, ou não tem? Sim, para mim Desde logo é tens só de ter uma enorme capacidade, uma enorme imaginação para porque muitas destas coisas tu podes pensar, mas há coisas que têm que ser decididas e pensadas ali sim. para dar continuidade ao jogo, não é? Exatamente. Porque no que toca a uma preparação de sessões e contar uma história, tu tens sempre 2 opções, que é usar módulos pré-feitos, tipo, pegas no módulo de Dungeons & Dragons ou de Vampire ou o que quer que seja e a história já está feita, é só uma questão de estudar a história e apresentá-la à mesa. Ou então fazes aquilo que eu faço, que é o lado masoquista da coisa, que é criar o mundo. Ok. Crias o mundo, no caso da minha campanha de Dungeons & Dragons que continua a decorrer, eu criei o mundo de Osluvi, tratei de estabelecer um planisfério, dividi aquilo em regiões, dividi os continentes em várias regiões, depois fiz mapas mais minuciosos de cada região, estabeleci as capitais e as vilas e aldeias na vizinhança, multipliquei isso por tudo, mas não se assustem porque eu se conhecer 5% do meu mundo é muito. Ok. Porque grande parte e atendendo ao tempo que eu tenho disponível, não tenho grande necessidade para simplesmente criar tudo de raiz quando a história está apenas num único sítio. Por isso aquilo que eu prefiro fazer é focar-me naquela zona e ir alimentando aquela zona com detalhes, com personagens, com histórias, com tramas e com intrigas, e deixar que os jogadores, que também já têm a sua história, porque uma das minhas exigências quando estamos a começar uma história nova é pedir aos jogadores que me apresentem o máximo uma página com a história da personagem deles, a história da origem, para me ajudarem a preencher o mundo. Porque a sinergia que está à mesa é mesmo esta. Enquanto que o mestre de jogo, tudo muito bem que ele está a preparar o cenário, a descrever o que se está a passar, são os jogadores que decidem o que vai acontecer. Os jogadores, com base nas suas decisões e com as suas ações, acabam por moldar o mundo, porque lá está, tal como no nosso mundo real, ações trazem consequências e as consequências trazem lições. Ok. Estás deliciado. Não, estou, Ana, porque eu gosto muito de ver, gostava de ver, que já acabou a teoria de Big Bang, achava piada essas partes, mas nunca tinha... Epá, não sabia até que ponto é que era uma coisa real e conhecer pessoas que fizessem aquilo e pronto, e tinha uma enorme inveja porque eu adoro esse tipo de coisas, mas não tenho capacidade para fazer. Portanto, Daniel, próximo desafio, quando não tiveres... Olha, lá num cantinho do teu mundo há de arranjar lá uma história para mim e para a Ana. Fácil. Para cá dos montes. Sim. É só preciso que me digam qual é que é o tipo de jogo que querem jogar, o tipo de história que querem contar. Eu posso fazer de troll. Ou de Shrek, uma coisa desse género. Estás sempre a chamar de Shrek. Olha, ela está parecida, o cabelo da maneira que ela tem parece É aqueles Fiona. elfos. Pensei que era a Fiona. A Fiona é muito gira, tu não tens hipótese. Estou a falar da minha ex-gata. Sim, coitadinha. Mas estás assim com, parece os elfos, só falta ter as orelhas de fora. Bom, Tenho. Daniel, portanto, isto obriga-te a pensar, estimula a tua criatividade. Tu consegues usar isto noutras partes da tua vida? Tens conseguido fazer com que resultados? Os resultados acabam por variar.
porque lá está, é a forma como eu uso os jogos, e eu e o resto da malta de Elemento, até porque é isto que serve de alicerce para a nossa premissa, é usar os jogos como uma ferramenta de aprendizagem. Ok. Porque a partir do momento em que nós temos pessoas à volta de uma mesa a resolver problemas sérios numa zona de conforto, porque lá está, o ambiente à mesa é suposto ser confortável, há toda uma aprendizagem e um potencial infinito do tipo de questões que podem ser abordadas. E em vez de as pessoas terem que lidar com as consequências das suas ações na primeira pessoa no mundo real, eles podem lidar com as consequências dessas mesmas ações através das suas personagens. Ok. E aqui já podemos começar a trabalhar essa questão de empatia, porque a minha personagem lixou-se agora com isto que lhe acabou de acontecer. E eu sinto mal por isso. Mas agora eu tenho que vestir a pele da personagem. E eu tenho que personificar essa dor. Muito bem. Para, possivelmente, não ter que senti-la eu como pessoa, no mundo real. Olha, agora uma questão prática, agora que estamos todos, tivemos durante muito tempo todos fechadinhos em casa, sem fazer nada, vocês continuam a fazer essas sessões online ou... Eu sempre joguei online. Jogaste online? Sim, porque atendendo ao nosso meio, até há bem pouco tempo eu era a única pessoa que conhecia isto. Ok. O mais perto que tinha e que me ia descobrir é que há um pequeno grupo de pessoas aqui de Vila Real que também joga, mas com muito pouca frequência por causa de logística de tempo. Porque lá está, é o dilema dos jogos narrativos. É tudo muito fixe, é tudo muito bonito, mas precisamos de pessoas para jogar e, atendendo às situações da vida, é difícil arranjar horários que sejam adequados para toda a gente. E, atendendo a isso, a única forma que eu tinha para jogar era online, e felizmente há toda uma série de ferramentas e plataformas que tornam isso viável. E sim, quando a pandemia estava no auge, nós estávamos com uma regularidade semanal em que eu basicamente tinha 2 campanhas por semana. E vocês transmitem esses jogos para quem quiser ver ou é só dentro da vossa comunidade? Quando o Rol da Iniciativa estava a fazer transmissões, quer dizer, ainda está, tanto no Twitch como no canal do YouTube do Rol da Iniciativa, há lá vídeos, não só de campanhas, como também de pequenas one-shots de pequenos jogos que têm sido a ser jogados ao longo dos anos. Muito bem. Diz-me uma coisa, ainda em relação aos jogos narrativos, tu escreves que existem benefícios em diversas patologias no uso de jogos. Tiveste a oportunidade de os aplicar nesses públicos? Sim. Feedback? Os públicos em questão, e foi um estudo que eu comecei a desenvolver na altura quando se fez esse clique, enquanto eu estava a acompanhar um episódio de Critical Role, em que falaram que o cast do programa recebeu uma altura cartas por parte dos fãs, em que numa dessas cartas vinha a história de uma mãe que comentou, desde que implementou o jogo lá em casa, o filho dela que tinha autismo ficou muito melhor a nível de comportamento social e humano. Ok. E quando me deparei com aquilo, houve ali um clique que se fez. Deixa eu ver o que é que há em Portugal sobre isto. Olha, nada. Ok, vamos começar a trabalhar um pouco nesse departamento, e cheguei a aplicar o jogo junto de pessoas com autismo, e posso dizer que desde a primeira sessão houve uma melhoria significativa, pelo menos no caso em concreto. E na questão do autismo é que isto... Nível comportamental? Sim, no caso em concreto era a questão de respeitar a ordem dos outros, respeitar que quando uma pessoa está a falar é melhor estar a ouvir e não simplesmente a querer falar por cima, e a questão do contacto visual. E como é que isto se resolve? Na minha analogia, na minha forma de ver, uma das características comuns que se aponta a pessoas com autismo é que vivem num mundo à parte. Estando a falar no jogo narrativo, estamos a falar de mundos à parte. E nós aí criamos uma ponte. Estás a entrar num mundo à parte. Exatamente. E nós aí estabelecemos essa relação. Porque, lá está, quando estamos a jogar, não somos nós, são os nossos personagens. E eu insisto mesmo que vocês, ao dialogar, falem na primeira pessoa. E as pessoas com autismo, lá está, nomeadamente Asperger, porque lá está que, dependendo do grau, a coisa pode tornar-se um pouco complicada de implementar, para não dizer impossível. Eles lidam muito bem com isto. E imediatamente, quando, no caso em concreto, ele era um feiticeiro, assim que começámos a sessão, ele imediatamente fez este gesto. É o meu cajado. Imediatamente.
E a nível do contrato visual, ele mantinha. Porquê? Porque não era ele, era a personagem. E isso depois foge da ação. São coisas que vão sendo aprendidas, que vão sendo trabalhadas e que passa. Relativamente a outras questões como a depressão e a ansiedade, lá está, usando-me como cobaia, porque lá está, sou o melhor exemplo para falar sobre isso. Lá está, este espírito de grupo, porque um grupo de aventureiros, independentemente do jogo em questão, quando estamos a criar a nossa personagem, nós sabemos que ela não vai ser boa a tudo. Vai ser boa numas coisas ou vai ser má ou não vai ser tão boa noutras. Mas o resto do pessoal do grupo também vai ser igual e muito provavelmente vai conseguir, lá está, preencher aquelas lacunas. E estabelecendo essa sinergia, estabelecendo a ideia de que há um objetivo comum, de que estamos juntos nisto, de que tu és tão importante quanto todos nós, faz muito bem. As pessoas têm estas dúvidas e estas incertezas sobre elas próprias. Tu neste momento estás a trabalhar no município de Santa Marta de Penaguião, nomeadamente na biblioteca, e estás a trabalhar em conjunto com o PC. Sim. Tu estás a aplicar algum tipo destes jogos na comunidade escolar? Sim. Eu vou semanalmente às escolas e levo os jogos de tabuleiro aos jogos narrativos. Ao início foi um pouco complicado ter algum tipo de adesão, porque lá está, é algo que é desconhecido. Mas há grupos que começam a aparecer com alguma regularidade e há ali um interesse, porque lá está. É diferente. É algo diferente e há sempre algo novo a abordar, até porque o potencial e a variedade de jogos é brutal. E é sempre engraçado colocá-los em situações de stress e de tensão, porque lá está, a frustração ajuda a crescer e ver como é que eles resolvem de forma mais ou menos criativa os problemas que eu lhes coloco. A frustração ajuda a crescer. É verdade. Isto não pode ser tudo fácil. Daniel, fazes também parte da editora Divergência? Sim. Como revisor e tradutor. Como é que tem sido esta experiência? Tem sido muito, muito interessante, porque lá está, foi um desafio que surgiu um pouco do éter, mas que encabecei porque não. O que é que te passa pela mão em termos de trabalhos para rever? Ou, se é que podes dizer, podes. Sim, posso. Na altura, quando eu entrei, estávamos a trabalhar uma antologia de contos checos que foram traduzidos para inglês e que agora estavam a ser traduzidos para português. E não eram propriamente a minha praia, porque não sou grande fã de sci-fi, mas gostei muito de ver as ideias que aquela malta trazia para a mesa, e um dos trabalhos que eu gostei muito de traduzir e de fazer parte foi o Wine Punk, porque lá está, até mesmo por causa aqui da questão do Douro, era um universo de pequenos contos relacionados com a vinha e o vinho, e com alguns componentes não só sobrenaturais, mas algumas situações caricatas de enormes máquinas de guerra que eram alimentadas a vinho, e coisas interessantes que nunca na vida iria pensar nisso. Entretanto, e assumindo o cargo de gestor de projetos, caiu nas mãos algo com o qual eu não estava a contar, que era, não sei se vocês se recordam, de uns livros de capa verde chamados Aventuras Fantásticas. Acho que já vi. Tenho uma ideia, sim. Acho que sim. Os livros em que os capítulos estão numerados e temos que seguir os números, do tipo, chegaste a uma encruzilhada, queres ir para o caminho da esquerda, vai para o número 12. Queres ir em frente, vai para o número 23. Queres ir para a direita, vai para o número 50. Isso é um bocado parecido também à questão dos jogos, não é? Exatamente. Os livros das Aventuras Fantásticas são livros-jogo. São livros em que o leitor é o protagonista. Okay. Boa. E quando me falaram nisto, e eu olhei para os mails do projeto que estava em mãos, que ia ser trabalhado pela editora, eu olhei para aquilo, nostalgia. Fantástico. Nostalgia. E imediatamente encabecei, formei uma equipa, e o livro foi lançado este ano na edição deste ano da Rol Lisboa, promovida pela Elemento, e foi um pequeno sucesso. E era esse o projeto que estava no forno? Como? Era esse o projeto que estava no forno, que tu referes no livro, que havia um projeto
que estava no forno, não? Não consigo precisar. Ah, pronto, ok. Porque eu tinha aqui essa pergunta. Estás a ler muitos detalhes. Portanto, isto tem sido uma experiência que te está a permitir também contactar e alargar horizontes com outras. Pronto, estou-me a referir agora não tanto a esta última, mas como estavas a dizer, mas àquela do vinho que serve para as máquinas robóticas. Sim. Fantástico. Olha, em 2020 crias, em plena pandemia, a Associação Ludopedagógica Elemento, que é uma associação juvenil. O que é pretendido com esta associação? Para começar, não fui eu que criei. Eu faço parte da equipa. É criada, sim. Peço desculpa. Calma. Ora bem, a Elemento foi criada por um grupo de pessoas que acredita em algo tão simples como usar os jogos para mudar o mundo. Ok. E como é que nós queremos fazer isto? Levando os jogos para as escolas, para as bibliotecas, quebrar estereótipos e abrir horizontes e acabar com este argumento esfarrapado de que os jogos ou são uma perda de tempo ou são apenas um entretenimento para as crianças enquanto os pais, os adultos, tratam dos seus afazeres. E lá está, pegando esta questão das valências sociais, de ter a malta reunida à mesa, e atendendo às parcerias que temos vindo a implementar e às várias iniciativas que temos dinamizado, estamos passo a passo mais perto de conseguir fazer isso. Boa. Sou um grande fã, não se calhar não é desses jogos que estamos a falar, sou um grande fã de jogos de tabuleiro. Quer dizer, de um jogo de tabuleiro. Que é? É aquilo que toda a gente gosta. Que é? Mas que ninguém quer jogar Monopólio. Ui. Então. Epá, a comunidade não gosta muito do Monopólio. Pois. Pronto, olha. Mas eu tenho confiança que um dia, quando for Ministro das Finanças, esse jogo me vai ser útil. Pronto. E já estamos aí por outros caminhos. Mas esta associação está criada exatamente onde? Onde é que está sediada? A sede é em Lisboa. É em Lisboa, sim. Ok. Portanto, é uma associação cujo objetivo é nacional. Portanto, ao intervir, o máximo que conseguirem num plano abrangente. Vá. Sim. O plano é nacional. Temos algumas parcerias internacionais, como por exemplo este ano com o projeto Game Changer, que foi simplesmente exatamente a mesma coisa que a Elemento faz, mas em contexto internacional, que é levar os jogos às escolas e desenvolver algumas componentes sociais junto da comunidade escolar. Mas a ideia, lá está, é continuar a crescer. Tudo muito bem que a grande parte da equipa é de Lisboa e faz sentido que grande parte das atividades sejam lá dinamizadas, mas queremos simplesmente continuar a crescer e evangelizar, salvo seja, o poder dos jogos a tantas instituições, câmaras, bibliotecas, quando for possível. Porque nós temos a perfeita consciência de que aquilo que nós defendemos é o caminho a seguir. Não, pelo que tu disseste há bocado, quando estavas a falar da questão do autismo e todas as outras questões que abordaste, parece-me que há aí realmente um potencial gigante. Sim. E é bom saber que Santa Marta de Peniguião está na vanguarda. Já sabíamos. Já? Já. Pensei que querias dizer alguma coisa sobre... Não tem nada a dizer. Já desde o tempo das Cabos de Santa Marta. Bom, continua. Continuo. Tens um canal no YouTube, vamos mudar um bocadinho de assunto, Criminalmente. Sim. O bichinho da criminologia continua por aí. Sim, continua, porque eu não posso valer-me apenas dela para escrever policiais e coisas do género. E convenhamos, se há algo que me metia muita confusão, era nos programas da manhã, a crónica criminal está reservada para 10 minutos, em que temos 3 profissionais. Um psicólogo. Um psicólogo, um ex-PJ e um jornalista. Um jornalista ou alguém de direito. A comentar 3 casos à pressão em que falam uns por cima dos outros, chegamos ao fim ninguém se entende, porque a seguir tem que passar a publicidade e depois tem que passar... Mas sabes que eles têm que falar do que for mais dramático. Sim, mas... Sangrento... Nada contra, mas falem um caso de cada vez. Ponto. Sim, 5 dias São 5 dias na semana. Mas há muitos criminosos cá. Nós somos Sim. Até parece que não criminoso. Em todo lado. Sim. Daniel, tu tens... estive a ouvir alguns dos teus... essa parte eu fiz. Pois, estás a ver? Um leu o livro, outro a ver os podcasts. Estive a ouvir... acho que ouvi quase todos dos episódios que tens no Criminalmente. Tens sido um bocado crítico do nosso sistema judicial. Claro que sim.
Como é que tens visto, e agora uma pergunta muito atual, Muito focada. não sei o que é que vai acontecer desde o dia em que estamos a gravar até o dia em que isto vai para o ar, Digamos que ainda vão faltar uns ainda vão dias. faltar uns dias valentes, e não vai o homem aparecer outra vez, sei lá, com um pijama diferente ou uma coisa desse género. Como é que tu tens visto, por exemplo, esta confusão toda aí à volta do João Rendeiro? É anedótico. Desde que a primeira medida de coação que ele recebe é termo de identidade e residência, quando ele manifestamente diz que tem negócios no estrangeiro, está constantemente a mover-se, e a pessoa dá-lhe o benefício da dúvida porque não estão reunidos os índices necessários para agravar a medida de coação, e depois eles aparecem do mapa. Gostei desse suspiro aí no meio. Mas no fim do dia conseguiram caçar. Que aborrecimento. Pronto, não ajuda para redimir e dar um paninho quente para tapar o quão grave a situação é. Mas desculpa lá, mas a maior parte das histórias que conheço são assim. O quê? Não. Acabam com detenções? Não era nesta isso, não era primeira isso. É que fazem a geneira e depois põem um pano quente por cima que é para a coisa acalmar. Fizemos a geneira, mas agora está Mas resolvido. está resolvido. Isto foi só para ver se estavam atentos. Não havia necessidade, pois não. Sim, aquilo era um caso demasiado óbvio. De qualquer maneira, tens a opinião de que demasiadas vezes isto acontece no nosso sistema. Sim. E acontece, se calhar, sempre aos mesmos. Portanto, se fôssemos nós, estamos tramados. Sim, Há sim. alguns que passam pelos pingos da chuva. Sim. Quase que parece que temos cidadãos de primeira e de segunda. Tu achas que dizes lá alguns que às vezes há a ideia que a justiça não é assim tão cega quanto devia ser, não é? Sim. Eu penso que é lá que eu li. Como é que surgiu esta ideia de comunicar estas temáticas via YouTube? Pronto, tirando esses programas que tu referiste, não é um assunto que esteja, não é muito hábito nós em Portugal termos debate à séria sobre estas questões. Foi isso que te motivou a criares o canal e a começares a fazer estes vídeos? Sim, foi o facto de eu não gostar do tipo de conteúdo relacionado com a criminalidade e com o crime que temos nos nossos principais canais, e o facto de ter a certeza que eu consigo fazer melhor. Ok. E lá está, com tempo, com ponderação, com um estudo, com uma reflexão e com frontalidade total com quem está a ver. Sim, os vídeos que o Daniel faz, portanto, além de expor os casos, estão sempre acompanhados com interpretação da lei. E ele põe lá, para nós percebermos os artigos e tal, explica isso tudo direitinho. Mas era demasiado tarde. Sim, e mesmo aqueles que têm mais duração porque é mais do que um caso que lá está, Sim, não é só um, sim, portanto. Eu vou deixar-me fazer isso. Não, depois eu percebi que tu a certa altura começaste a fazer Sim. só este último, e pronto, vais agora ter certamente muito conteúdo com o Rendeiro e com todos os episódios que aí vêm, ou não? É o que tiver que ser, e diga-se de passagem, eu não estava a contar de ter a adesão que tive com o vídeo do João Rendeiro, que foi o primeiro que numa questão de dias chegou aos 3 dígitos no toque a visualizações. Pois. E lá está, vou ter que continuar a fazer mais. Todos os dias eu acompanho as notícias, acompanho algumas plataformas no LinkedIn, algumas pessoas no que tocam, nomeadamente à ciência, salvo seja das microexpressões e da linguagem comportamental. Gosto de ver. Também achei piada teres abordado essa questão da linguagem corporal, não é? E Sim, essas sim. questões. Sim. O João Rendeiro está, atrevo-me a dizer, bastante preocupado com a situação em que se encontra, e muito provavelmente aquilo que ele mais receia vai acontecer, que é ser extraditado para Portugal e cumprir pena cá. Eu não sei se neste momento, entre isso e ficar lá, não sei o que é pior, mas dá a ideia, pergunto teu, que ele achava que nunca ia ser apanhado. Sim. Dá Sim. essa ideia. Sim, Há uma certa prepotência ali na... Se bem que lá está, naquela primeira entrevista que ele dá à CNN, a forma como ele usa as pausas e está ali a tentar desviar um pouco o assunto, ele está dá uma sensação que ele quer dar uma de grande, de magnânimo e de intocável, mas ao mesmo tempo tem consciência de que ao mínimo deslize o plano vai para água abaixo. Ou seja, faz isso, mas com medo ao mesmo Sim, tempo. exatamente. Não, o facto de ter dado a entrevista sugere que ele achava que nunca ia ser caçado. Sim, exatamente. Foi... Cagufa, portanto. Correu mal. Pronto, estas e outras explicações estão no Criminalmente, no YouTube, do Daniel. Portanto, é passar, seguir e ver. E agora, vamos... Ao contrarrelógio. 1 minuto para as perguntas.
Olha, estás a lá os dedos, põe-te fina. Eu ponho. Despacha-te. Vamos. E a arregaçar as mangas. Dá lá que o recorde está Está a ficar difícil. renhido. Está difícil. Espera, deixa eu beber água, que é para darmos aquela... Podem recapitular como é que tudo funciona? Só para ter certeza que estou alinhavado? 10 perguntinhas, respostas rápidas. O que fizer em menor tempo leva uma garrafinha de vinho. Estás a aumentar ao prémio. Eu achei que ia ser uma caneta da Associação Pronto, uma Valdor. caneta da Associação Valdor, ela não deixa de Eu daria mais utilidade à caneta que a Pronto, estás a ver. Pronto, sim, a gente só falou nisto, já passa das 10h30, não podia. Exatamente, não podíamos. Pronto, então, se for o Daniel, Nós temos de fazer leva... programas a esta hora porque somos um bocado desbocados às vezes. Sim. Para todos os lados. Vamos lá. Vamos lá. A melhor característica para ser líder. Compreensivo. A pior característica de um chefe. Ego. Escrita ou criação de jogos. Ambos. Criminalmente aos jogos aos montes. Ambos. O melhor projeto em que estás ou que já estiveste envolvido. Elemento. O melhor livro que leste. A Divina Comédia. João Rendeiro ou José Sócrates. Nem um nem outro. Sei assim Nova York, Las Vegas ou Miami. Completamente infundados. O que é que te acrescenta? Uma pessoa que aqui está. O melhor sítio de Douro. Bairro Alto. Oh, Ana, eu acho que ele fez melhor. Não acredito, 33 segundos. Não, um bocadinho mais que eu não comecei no Ai, ele não fez. começaste? E Vai, aqui- 40. Vai, não passa dos 40. Dá uma ligeira sensação que és... Mas isso vai aparecer agora aqui no grafismo quando for para o ar. Dá uma impressão que és o melhor. Muito bem. Porque eu quase que nem dava a bater E por fica-nos fazer... mais barato, ele só quer caneta. Espera aí, dou-te já uma que tenho uma na carteira a mais. Boa. Excelente. Ias dizer alguma coisa? Ia, antes de fazeres Mas a ficaste última um bocado pergunta, perdido. Daniel, como é que uma pessoa tão multifacetada como tu és, já falamos de criminologia, já falamos de jogos, já falamos do teu trabalho na editora, do trabalho que fazes, não falamos muito, mas do trabalho que fazes na biblioteca em Santa Marta. Epá, É para o quê? É para o quê? Ficamos os dois agora. nós começamos a nossa conversa com um livro em que tu contas que não foi há muito tempo, uma Já parte da percebemos. tua vida que as Como é coisas que não uma estavam a correr pessoa, bem. com esta dimensão toda, chega a uma situação Como é que tens aqui como é que relatada? tens relatada no livro? É isso, não é? Por isso é que parte do título é Episódios Incríveis de Insucesso. Os incríveis, não é? Bem visto. Pronto, e agora voltamos Olha, a alguma pergunta que não tenhas resposta? Gosto de pensar que não. Olha aí, As poucas que quase tinham 3 estão minutos respondidas para aqui. fazer as 10. Na minha forma de ver e como eu costumo dizer, perguntas difíceis são aquelas que não têm resposta. Por isso, a partir do momento que que têm resposta, deixam de tem ser resposta, difíceis. exatamente. Claro. Daqui por 10 anos, sim, veste na região? não faço a mais pequena ideia. E até onde é que gostavas de te ver? E a fazer o quê? Onde, muito sinceramente, não me interessa. Desde que seja feliz e a fazer algo que gosto, que me motiva todos os dias e que há algo através do qual eu sei que estou a ajudar pessoas, eu estou bem. Não interessa onde. Daniel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Por acaso isso não é uma resposta certa no PCM. Mas pronto, vamos perdoar. Vamos Vamos perdoar hoje. perdoar porque é um programa especial, único e não se vai voltar a repetir. Porque é o que é o primeiro. primeiro de 2022. Yeah! Muito obrigado por teres aceito o nosso Ora, convite. Nós hoje conseguimos ter aqui um programa em que falamos de tanta coisa. Tanta coisa, Daniel. O que quer que possa às vezes não correr tão bem, temos que arranjar maneira de dar a volta. Sim. E é isso que tu fizeste, e não só o fizeste, como agora estás com este livro a tentar dar dicas de como é que outros que possam estar na mesma situação o façam também. Isso é muito importante. Obrigada, foi um gosto ter-te cá. Ora, é só prazer, foi tudo meu e quando quiserem então combinar uma ação de jogatina é só dizer que eu cá apareço. Nós ainda vamos fazer isso aqui. Não. Olha, pronto. Ainda vamos fazer isso aqui. É isso e os discos pedidos. Começa a anotar, vamos fazer no verão isso tudo. O Para Cá dos Montes, ou PCM, é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. e com apoio à produção do Rafael e do Daniel. Não este, o outro. O outro. Há sempre um Daniel. Daniel. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais e mais algumas, conhecidas e não conhecidas. E E o nosso e-mail é para não é PCM. nada para cá dos montes. Hoje fui eu a enganar-me porque é o primeiro programa do ano. pcm@associaçãovaldouro.pt.
E já sabe, siga-nos no Instagram. Nós estamos a precisar de seguidores. pcm.ascbd. O PCM vai continuar. Começamos 2022 da melhor maneira. São mais 30 ou 40 programas que nós vamos fazer ao longo deste ano, se tudo correr bem. E se cá estivermos todos, foi um enorme prazer podermos contar consigo novamente desse lado. Muito obrigada e até para a semana.